de esvaziamento um pouco do PL, porque o Derrite foi eleito com 130 mil votos por causa de dois grandes puxadores de votos do PL, que foi o Eduardo Bolsonaro e o Ricardo Salles. O Ricardo Salles já saiu, já foi para o Novo. Isso significa que a bancada de deputado federal do PL, ela vai sofrer um impacto. Sabe, Ana? Me chama a atenção nessa foto e nesse contexto todo, porque a gente tem muita coisa aí por trás dessa foto que a gente não tem acesso e não podemos ficar também especulando muito. Mas o Valdemar da Costa Neto, ele está fazendo uma movimentação, me parece, se vocês discordarem, eu gostaria também da complementação de vocês, de esvaziamento um pouco do PL, porque o Derrite foi eleito com 130 mil votos por causa de dois grandes puxadores de votos do PL, que foi o Eduardo Bolsonaro e o Ricardo Salles. O Ricardo Salles já saiu, já foi para o Novo. E eles estão agora meio que tirando de cena a família Bolsonaro. Isso significa que a bancada de deputado federal do PL, ela vai sofrer um impacto, né? Ela vai sofrer aí uma diminuição no número de deputados federais, que é muito importante para a sobrevivência de qualquer partido. Então fica um pouco nebuloso como que o PL está se colocando e até saindo de cena, porque ele poderia ter o seu candidato tanto ao governo de São Paulo quanto à presidência da República e está aí abrindo espaço para outros partidos. Você fez uma pergunta com todo respeito. Esse é o preço. Qual é ou quanto que isso vai custar? A minha tristeza maior é que se você olhar para essa direita limpinha, que talvez seja o que eles estão querendo dizer. Nós somos uma direita limpinha. Limpinha é ótimo, né? Limpinha é uma maravilha. Mas é o que eles estão querendo dizer. Eles estão fazendo com o Bolsonaro agora o que eles fizeram com o Bolsonaro logo depois da eleição. 5 movimentos elegeram o Bolsonaro. E ele ficou sozinho. Ele e talvez mais um outro movimento que ali estava. 3 foram atrás das suas ambições pessoais e evacuaram no governo dele, tanto que quando o Bolsonaro teve que aceitar a imposição daquela porcaria da emenda de relator, foi por uma imposição dos caras do DEM, que mandava na Câmara, mandava no Senado e tinha 2 caras, um enchendo o saco sem parar dele no Ministério da Saúde. Mas tudo bem, é uma traição que está feita. Eu não quero brincar de mãe de Ná, mas quando a gente olha aí, sabe quem vai ganhar essas eleições de 2026? Lula ou qualquer outro indivíduo que ele indique. Como a Jan já falou, segundo surgiu na mídia, porque afinal de contas, se o Lula elegeu uma Dilma, pode elegê-la também. Sabe por qual razão isso vai ocorrer? Esses caras que dizem que são a direita limpinha, eles não conseguem entender que quando se vem aqui na Paulista e quando eles falam alguma coisa as pessoas querem ouvir, é porque o Bolsonaro tá lá. Ele é o cara que mobiliza e arregimenta as massas. E não é porque ele é um gênio, é porque as pessoas olham para eles, porra, a gente acredita que você quer fazer o melhor mesmo pelo Brasil. Por isso que pergunta se tem algum cidadão que olha para esses caras que estão aí e diz, não, nós acreditamos no senhor, o senhor inclusive vai ser papo ou vai ser santo. É só olhar aquela galera que está lá. Aí vem o Tarcísio que disse, eu jamais teria sido nada na minha vida, na política, se não fosse o Bolsonaro. Ele me fez, ele assumiu isso. Ele está ali, ele já baixou a cabeça. Ele praticamente está dizendo, o sistema ganhou. Isso é o sistema, é o lado direito do sistema. O sistema ganhou tanto que, qual é o nosso problema agora? Calar o Bolsonaro e a família dele. Joga para o escanteio, porque ele está nos atrapalhando, não é da gente virar presidente da República, porque para eles, inclusive, o melhor cenário é eles irem para uma disputa com Lula. Porque eles vão acreditar que a direita vai ter fé no que eles estão fazendo ou nas propostas deles. Porque o que eles estão fazendo significa sujeira. Porque eles estão simplesmente, veja, o Bolsonaro não é a pessoa mais santa do mundo, não é isso, eu não estou falando, não estou querendo santificar o Bolsonaro. Estou dizendo que ele representa um caminho. E ele foi capaz de trazer pessoas de nós podemos reconstruir
a estrutura do Estado brasileiro, que é o que o Gilmar Mendes falou. As 3 estrelas do evento foram eleitas em razão do sobrenome Bolsonaro. Exato. O Guilherme Derrite, o Tarcísio de Freitas e tem mais uma estrela que estava ali que foi eleita por causa dele. Não, o próprio Ciro Nogueira, ele teve uma revida, né? Tendo participado do Ministério Bolsonaro, e o próprio Valdemar, que teve um partido velho, renovado, inovado, tunado, passou a ter uma participação no fundo eleitoral que ele nunca veria na vida dele. Isso é muito. E Pavinato, com todo respeito, já vou encerrar, tá? Com todo respeito, como você falou, eles acham que escanteando o Bolsonaro dessa maneira, não, nós precisamos de uma terceira via. Cara, a única terceira via que existe é mudar a estrutura do Estado brasileiro, é reconstruir essa porcaria, criando uma nova estrada. E vocês não representam isso. Vocês representam a continuidade da zona que o Brasil se tornou. Independentemente de conseguirem chegar e forçar alguém para caçar um ou outro ministro do Supremo. O Kassab, semana passada, lançou o Eduardo Leite, né, como pré-candidato à presidência pelo partido dele, o PSD. Sim. Vale lembrar que o Kassab está ao lado do Temer nesse Movimento Brasil. Sim. Que é já estão fazendo, né? Já. Tudo bem que não seja a direita, mas estão fazendo aí a direita sem Bolsonaro. Sim. O Kassab, que não tem nada a ver nem com o PP, nem com o PL, muito pelo contrário, já lançou um candidato contra PP e PL. Então é tudo muito estranho. E olha só, desculpa, Ana, olha só onde eu vou chegar agora. E ninguém está preocupado com os presos políticos. Ninguém, também. Exato. Não existem presos políticos. O povo que se exploda. Exato. São bolsonaristas, é o que eles vão fazer. É isso que eu vou falar agora. E olha só onde tudo isso que você trouxe, essa análise que a gente está fazendo aqui, me leva a pensar. Essa questão de reduzir o PL da anistia, de diminuir, de enxugar, de atender só algumas pessoas, e quando eles mesmos dão a desculpa, não é para ajudar Bolsonaro, não, realmente não é. Vocês estão traindo o Bolsonaro, vocês estão enterrando o Bolsonaro. A alternativa que viria de roldão aí para o próprio Bolsonaro é porque o envolvimento no 8 de janeiro está aí sendo imposto pelo próprio STF. Ele não teve nenhum envolvimento. Então, com essa movimentação que eles estão fazendo, que vem de dentro do PL, hoje saiu lá, e eu fiquei sabendo que foi o próprio Sóstenes que escreveu, um PL ali reduzindo tudo que não é PL de anistia, que não serve para lixo. E eu falo isso tranquilamente, não é uma ofensa pessoal, é ao trabalho que está ali descrito. Não serve para nada. Além de genérico, não aponta artigo, não aponta nada, não vai ajudar ninguém, vai ajudar algumas pessoas que têm penas mais pesadas. Então vai lá e faz o acordo com o STF direto. É mais bonito, é mais digno. Não, eu vou lá, eu faço o acordo, está tudo certo, eles diminuem as penas. Agora, não, quer fazer a coisa do jeito certo para a população? É como o Pavinato acabou de falar. Coloca essas pessoas em liberdade, devolve a dignidade dessas pessoas que estão há 2 anos e meio de tornozeleira eletrônica, sem contar os que estão presos há todo esse tempo. Devolve a dignidade dessas pessoas lutando lá dentro do Congresso pelo PL da anistia, pela anistia. É só assim que vai fazer. E aí quero aproveitar aqui para agradecer, né, Pavinato, que o Sargento Gonçalves fez um projeto de lei que você acabou de elogiar no começo ali, para suprimir esses 2 artigos da Lei 14.197, 359L e 359M, fruto de uma discussão, né, uma conversa nossa aqui num programa, a assessoria dele me contou. A gente estava falando justamente sobre anistia e você aventou a possibilidade que eu concordei. Falei, só que aí não é anistia, aí é um PL à parte. E é justamente o que ele fez. Ele fez um PL à parte para extinguir esses 2 artigos. Então, meus parabéns ao sargento, que mais deputados façam como o senhor. Tem mais um elemento que eu acho engraçado. Eu não queria entrar nesse assunto, mas é muita coincidência essa reunião, esse evento, que é um evento de lançamento de candidatura majoritária. O porte desse evento, foi lá no JK, não, o porte desse evento não foi qualquer coisa. Não foi qualquer coisa. Acontecer justamente na sequência do seguinte fato. Alguém do STF ou da Polícia Federal ou da PGR, porque eram os únicos com acesso aos documentos da investigação, do inquérito
do 8 de janeiro, do golpe, etc. e tal, mandou para um jornalista do UOL os 20 mil arquivos com mais de 150 mil conversas do Mauro Cid. E uma dessas conversas escolhidas a dedo, no dia seguinte à reportagem da Veja, que Michele pode ser candidata a presidente, uma mensagem escolhida a dedo de janeiro de 2023, que veio a derrubar o asset mais inteligente da articulação política do bolsonarismo. Tá? Porque é uma pessoa que é Bolsonaro. Não é PL, não, é Bolsonaro, que é o Fábio Weingarten. Tudo isso acontece a reboque da saída do Fábio Weingarten. Pavinato, essa é uma jogada muito arriscada que essas pessoas todas que estão aí, essas autoridades que estão nessa foto, estão fazendo e, principalmente, na minha avaliação, o próprio Tarcísio. Porque o Bolsonaro, além de, não é que a gente está aqui endeusando o Bolsonaro, não é nada disso. O Bolsonaro é reconhecidamente uma liderança nacional como nunca teve antes no Brasil. Então, o capital eleitoral dele, a capacidade de representação dele, o que o povo brasileiro que pretende uma mudança nesse país tem como referência em relação a ele, é muito arriscado descartá-lo. Nós tivemos, durante todos esses anos, após a primeira eleição dele, alguns fatos que demonstram isso. Primeiro foi aquele episódio do Sérgio Moro, que entrou numa queda de braço e perdeu vergonhosamente para o Bolsonaro, em virtude da sua liderança. E depois o próprio João Dória, que foi governador de São Paulo, quis fazer um contraponto durante o período da pandemia, quase que se lançando também como candidato à presidência, e sumiu do mapa. O governador Cátia Flávia se lançou. Politicamente sumiu do mapa. Meu medo é o Tarcísio estar enterrando também o seu futuro político. Eu vou falar uma coisa, não é bolsonarismo e tal. Legal. Vamos pensar o seguinte, existe um fenômeno no Brasil de voto, se chama Jair Bolsonaro. Goste você do Bolsonaro ou odeie. É um fenômeno. É um fenômeno. Você pode odiar o Bolsonaro, mas o cara é um fenômeno. Ele vai pra rua, aquilo vira uma multidão em segundos. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Vamos partir fazer uma análise fria. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Mesmo que seja péssimo, o cara é um fenômeno. Na urna é um fenômeno. Popular é um fenômeno. Aí o Bolsonaro, que eu expliquei, não tem direita e esquerda no Brasil. Tem os coronel velhos, dono do poder velho. Tem os donos do poder da cueca limpa, que é o social, e tem os lampião, que é o povo da esquerda. O lampião é o coronel, que não é coronel porque não tem terra, mas é porque roubou as capitanias. Então tem esses três tipos de coronel. Tem o coronelzão de antigamente, tem o coronel social-democrata, refinado, gourmetizado, etc. E tem o coronel lampião, que é esse pessoal do Lula. Aí veio o Bolsonaro, furou o esquema dos donos do poder. E todo mundo ficou perdido. Agora esse pessoal está fazendo um movimento, ao que me parece, que é o seguinte, não, nós precisamos também controlar a direita, porque isso aqui virou uma terra sem coronel. Isso aqui virou uma terra de Antônio Conselheiro, porque se teve alguém que merece ser chamado de herói, pelas pessoas que gostam do social, da justiça, etc., no Nordeste, foi Antônio Conselheiro e não Lampião. Então eles querem dominar esse ponto cego aí também, porque saiu do controle dos donos do poder. Deixa eu fazer um pipi, eu já volto. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível.
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.